bem-vindos a mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, o programa dessa semana tá simplesmente incrível. Vamos dar uma olhadinha? Vamos falar sobre as recomendações ao realizar transporte aéreo dos nossos pets. A advogada Cíntia Bellino fala sobre denúncias e resgates de animais abandonados. E o Dr. Daniel Couto explica os cuidados com a gestação de cadelas e gatas. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. E quem está aqui comigo é a Cíntia Bellino, advogada animalista e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Ceará. Tudo bem, Cíntia? Oi, tudo bem? Eu adoro voltar a esse programa, eu amo os ouvintes, eu amo os telespectadores daqui, essas pessoas têm muito carinho por mim. O prazer é todo nosso e a gente já vai começar com uma polêmica. Eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa. Você sabia que você pode invadir uma propriedade particular para resgatar um animal que esteja abandonado? Eu não sabia, Cíntia. Isso, hoje eu vou ensinar para toda a sociedade que está nos assistindo que sim, é possível você invadir uma propriedade privada caso um animal esteja trancado lá em situação de maus tratos. E resguardado pela lei. Resguardado pela lei. Que é o principal. Agora, Cíntia, explica pra gente. Eu estou sabendo que tem um animal abandonado que está sendo negligenciado. O que é que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa que você faz é ligar para o 190 e acionar uma viatura da Polícia Militar. Ou do Batalhão de Polícia Ambiental, se tiver essa corporação aí no seu estado. Após você fazer essa ligação, você anota o número da ocorrência. Você solicita, dá o endereço, dá o seu nome, conta o que está acontecendo e anota o número da ocorrência. E aguarda. Aguarda um período suficiente para que você perceba se a viatura vai aparecer ou não. Após você esperar esse tempo, se a viatura não aparecer, você tem o direito, você pode fazer isso com base no código do Código Penal, no artigo 150, eu vou deixar todos os artigos aqui para vocês terem acesso e dar uma lida. Você pode invadir essa propriedade, porque esse animal está sim numa situação de maus tratos, está em flagrante delito do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Então quer dizer que eu não vou ser penalizado nem criminalizado por essa ação. Não. Eu posso entrar para salvar. Isso. Se o policial não chegar. Se o policial não chegar. E também se o policial não quiser entrar. Porque a gente tem isso também. Às vezes o policial chega no local, aí vê que é uma propriedade privada, uma empresa ou qualquer tipo de coisa que ele acha que se ele invadir, ele vai responder por abuso de autoridade. Só que o próprio policial também desconhece essa lei, que diz que quando existe flagrante, que está no 150, parágrafo 3º... Já é um artigo válido. Já é, sim, já diz que isso pode acontecer também, inclusive no período da noite. Se estiver acontecendo um crime, o Código Penal, ele diz que o policial tem o dever de entrar para salvar uma vida, seja de animais ou seja de pessoas. Então, quando o policial se abstém de fazer isso, ele está cometendo o crime de prevaricação, vai responder por isso. E você, que é uma pessoa da sociedade, também está escrito no Código Penal que você pode fazer esse salvamento. Então, após você entrar nessa residência, você não paga, inclusive, os danos causados nesse imóvel. Porque o Código Civil já deixou claro, e alguns julgados, que quem deu causa àquela invasão, no caso o proprietário da residência, do comércio, é que tem que arcar com as despesas. Então, se eu mandar arrombar a porta, um cadeado, eu não vou ser penalizada também, não. Não vou ter que pagar essas despesas. Não, mas tem que fazer as coisas como diz a lei. Como é que diz a lei? Primeiro, estejam com 2 testemunhas. Segundo, filme toda a operação, tire fotos. Geralmente você pode fazer um vídeo, hoje todo mundo tem um celular. Certo. Depois que você entrar na residência com 2 testemunhas, que fizer tudo filmadinho direitinho, você vai sair de lá com 2 missões. Você vai para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, informando o que aconteceu, entregando as imagens que você coletou com os nomes e telefones das testemunhas. Em seguida, você leva esse animal a um veterinário para que esse médico possa fazer um laudo do estado do animal. Tem que atestar que o animal está maltratado, tem que ter esse laudo? Exatamente. Percebam que a gente está falando de um crime de maus tratos. Se você invade uma residência e esse animal não está em crime de maus tratos, você não tem a excludente da ilicitude. Você que está cometendo um ato delituoso. Então tem que ser tudo certo.
Cíntia, é importante ressaltar que tem que ter testemunho, né? Você tem que estar todo resguardado de provas, não é isso? Isso, você tem que ter testemunha, você tem que ter o laudo do veterinário e você precisa ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Essas coisas são imprescindíveis. E também é bom você levar aquele número da ocorrência que você ligou no 190, a qual você chamou a polícia antes de fazer a invasão na sim, propriedade. Você tem que provar que você tentou e Exato, não deu certo. Exato. Então deixa eu ver se eu entendi. Se eu estiver com o policial, nem eu, nem o policial vai ser criminalizado por nada, né? Não, porque estamos protegidos pela lei. E se eu tiver só, eu posso fazer tudo isso? Pode. Se você estiver sozinha, se a polícia não aparecer, você pode fazer isso. Se o policial que chegou para atender a ocorrência não quiser fazer isso, ele está prevaricando. Isso também é válido para a equipe de corpos de bombeiro, aquelas pessoas que têm que vir fazer os salvamentos. Se você está precisando do corpo de bombeiros para fazer um resgate de algum tipo de animal e esse corpo de bombeiros também não aparece, a situação é a mesma. Todo agente público que não exerce a sua função, que tem o dever de exercê-la, ele está prevaricando. Salvar vidas está previsto no Código de Processo Penal e é um dever do agente público. Então estamos todos protegidos pela lei se fizermos tudo direitinho, né, Cíntia? Exatamente. Agora eu tenho uma dúvida. Depois do resgate, depois que eu for na delegacia, que eu levar o animal no veterinário, como vai ficar a questão do animal? Quem que vai ser responsável por ele? Sou eu? Ou como é que funciona? Bom, quando você vai fazer esse resgate, supõe-se que você já tenha um lar temporário para esse animal. Porque, infelizmente, o nosso estado não tem ainda, eu espero que um dia tenha, um centro de acolhimento. Então, você vai ser o fiel depositário desse animal até que a justiça determine que essa pessoa, né, o caso ex-tutor, perca completamente a guarda e aí ele possa seguir para uma adoção. Falando em ex-tutor, agora me veio a curiosidade. O que acontece com o tutor que faz isso? Porque a gente até falou da nossa proteção. E com ele vai ser penalizado, né? Com certeza, ele vai ser criminalizado, ele vai responder pelo crime de maus tratos e ele vai ter que pagar pelos danos. Dependendo dos danos, ele pode ser acionado também na Seara Civil por danos morais coletivos. Então, ele paga indenização para o Estado por ter feito, né, aquele ato tão cruel com o animal. E perde a guarda? Ou ainda tem a possibilidade de voltar para o tutor? Bom, ele vai ter que provar, um juiz, porque ele vai estar respondendo o processo, que ele tem condições de manter esse animal de novo em bom estado, em bem-estar garantido, como diz a lei. Cíntia, olha, muitíssimo obrigada. Eu não sabia de nada disso. É importante para que as pessoas saibam. Eu acho que vai surgir muitas dúvidas e você já fica aqui assumindo o compromisso de voltar a esclarecer essas dúvidas para a gente. Como eu disse, eu amo estar aqui, eu amo o carinho de vocês e é muito, muito bom estar nessa casa. Antes de encerrar, Cíntia, para quem quiser acompanhar meu trabalho, porque eu acompanho, eu acho ela maravilhosa, acompanhe o Insta e veja todos os trabalhos da Cíntia. Fala pra gente. Isso, será um imenso prazer receber vocês no meu Instagram. Lá eu deixo, inclusive, algumas dicas e algumas coisas que você pode fazer, tanto na relação jurídica, como também na relação do bem-estar dos animais. @ Cíntia Belino. Obrigada, Cíntia. Gente, eu estou aqui com o Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catuxa. Romário, é um prazer te ver novamente. O Romário esteve aqui há pouco tempo, né? A gente falando da raça Chihuahua. Hoje a gente está aqui com essa princesa. Mas hoje nós vamos falar um assunto diferente de raça, né? E como você tem um canil que é muito bem conceituado, provavelmente você envia chihuahuas para outros estados, né, do Brasil. Exatamente, a gente envia para todo o Brasil. E recentemente a gente acompanhou uma história muito triste, que eu não me recordo qual o estado, mas de que um cachorro veio a óbito depois desse transporte, né? Correto. E nós recebemos muitas mensagens, faz uma matéria a respeito disso, né? Eu acho que muita gente não sabe os procedimentos reais. E aí nada melhor do que você para explicar pra gente como é que acontece. Exatamente, então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer, Romário? De exame, a papelada inicial para fazer esse processo. Pronto, a partir do momento que você tem a necessidade de enviar o seu animal para outro estado, você precisa primeiramente verificar se a raça do seu animal ela está adequada para que ela possa fazer essa viagem só. Porque existem algumas raças, que são chamadas braquicefálicas, que elas não podem fazer esse tipo de transporte só ou precisam de condições especiais
prezando pela vida do animal, pela questão respiratória, enfim, certo? Entendi. Então quer dizer que os braquicefálicos não podem ir só. E só. Isso, exatamente. Agora, o que é que eu faço? A gente sabe, infelizmente, eu acho que tem risco, né? Mesmo tendo todos esses cuidados, o que é que a gente pode fazer para diminuir o máximo esses riscos de o animal viajar só? Pronto. Um dos primeiros passos, o animal tem que estar com as vacinas em dias, né? Que é muito importante. Essas vacinas, uma delas, as mais importantes, que as companhias aéreas avaliam, é a questão da vacina de raiva, tá? Sim. Que ela tem que ser tomada no mínimo 30 dias antes da viagem ou no prazo de 1 ano a vacina tem que estar para que o animal possa viajar. O animal deve passar por uma consulta com o médico veterinário para que ele seja avaliado para ver se ele está apto para realizar essa viagem. Então tem que ter um laudo? Isso, tem que ter um atestado médico emitido no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. E aí tem que ter alguma papelada de autorização? Como é que faz essa... A autorização você assina no guichê, na hora do despacho do animal, junto com a companhia aérea. Uma curiosidade, o animal vai acordado ou vai sedado? Os animais geralmente vão acordados, tá? Principalmente os chihuahuas, são bem tranquilos. E a gente também precisa fazer uma adaptação antes dessa viagem do animal na caixinha. Porque o animal ele vai passar por uma situação que para ele é nova, né? Para o animal que está viajando pela primeira vez. E que aí a gente tem que fazer uma adaptação para que a caixinha se torne um local familiarizado para que o animal possa se sentir menos desconfortável durante essa viagem, digamos assim. Então você diz assim, no caso, em casa, tem que começar a preparar... Isso, você pega a caixinha, o kennel, que é a caixinha de transporte, que cada raça tem o tamanho determinado pela companhia aérea, tá? A caixa ela tem que ter o tamanho suficiente para o animal dar uma volta em si dentro da caixa, sem bater nas bordas e conseguir ficar em pé sem encostar na parte de cima, visando o conforto do animal no percurso da viagem. Então tem que ficar atento. Então cada raça tem que ser consultada junto com a companhia aérea para ver o tamanho da caixa específica para que ele possa fazer a viagem com mais segurança. Entendi. E dentro do avião, como é que eles ficam acomodados? Onde é? Nesse momento de envio pela cargo, né, que vai como carga. Quando ele vai só. Isso, exatamente. Eles ficam alojados na parte do porão, tá? Tem ventilação específica para eles e a caixinha fica afivelada para que não balance, para diminuir o estresse do animal. Entendi. Isso é quando ele vai só. Agora eu vou abrir só um parênteses aqui. Quando vai acompanhado, é desse mesmo jeito? Não, quando ele vai acompanhado, o tutor ele pode fazer a reserva até 4 horas antes do voo, tá? Também tem que verificar a questão da raça, se é compatível. Só pode um animal por viagem, por pessoa, certo? E tem as medidas também, ele vai embaixo da poltrona do tutor, junto com ele na cabine. Interessante. Isso, exatamente. Tem essa opção também. Outra coisa, aí você vai deixar, né, usar a tua experiência. Até que horas você pode ficar com ele lá, esperando? Ou você já chega, já deixa e vai embora e ele fica sozinho esse tempo todo? Então, a companhia aérea, ela pede um prazo mínimo de 4 a 3 horas, pode variar de companhia para companhia, né? E aí fica ao critério do criador, a gente sempre procura obedecer esse tempo, mas a gente procura ficar o máximo que pode com eles lá no local. Enquanto isso, a gente bota o animal para fazer uma refeição, oferece água, porque em alguns casos a companhia aérea não permite que vá, mesmo que a gente coloque a garrafinha adaptada. Os procedimentos também variam muito de quem está no atendimento no momento. Entendi. Funcionário para funcionário. Tem uns que autorizam deixar um pouco de ração dentro, outros não. Tem uns que aceitam jornal, tipo, para se o animal chegar a fazer xixi, absorver, outros não aceitam. Tem companhia aérea que aceita tapete higiênico, outra não. Então, isso é muito variável entre as companhias aéreas. Então depende muito, né? Isso, depende de cada E aí, uma. quando é despachado, ele já vai direto junto com as cargas, com as malas, como é? Segundo a companhia aérea, eles têm um atendimento diferenciado, que é carga viva, né? Tem um atendimento diferenciado, não podem ficar em local abafado nessa parte do porão que é embarcado, onde eles vão presos. E também muita gente não sabe, mas na hora de receber o animal no destino final, toda carga viva tem prioridade, né? Sim. Que é um AVI, que tem essa prioridade que a pessoa tem que solicitar no balcão na hora de receber o animal. Mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. Muita gente, eu não sei a história real que aconteceu com aquele cachorrinho, mas as pessoas falam porque a companhia demorou a entregar. E aí, quando ele chegou, ele já estava ofegante, já estava bem ruinzinho. Então, a gente pode ir lá exigir? Eu posso brigar, olha, quero meu cachorro. Deve, porque, como eu falei, infelizmente, varia muito de funcionário para funcionário. E tem os funcionários que realmente, se você não chegar e não cobrar, eles vão deixando passar e o tempo vai passando. Então, é uma coisa que é um direito, né, do cliente que está contratando aquele serviço, então ele tem que exigir lá no ato. Então lá eu tenho que estar atento. Exatamente. Assim que chegar. Tem prioridade.
pode ter uma fila do tamanho que tiver para receber carga, você pode passar na frente sem ter que esperar para pegar o seu animal. Romário, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, no caso, se alguém precisar fazer isso, você faz esse serviço ou você orienta? Né? Olha, Catuxa, eu sempre faço só com os meus, já fiz até para médico veterinário, parceiro, mas hoje em dia eu prefiro mais orientar a pessoa para que ela possa seguir os caminhos corretos. E quem estiver precisando é só chamar que a gente orienta sem problemas. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas aí em casa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para o que precisar. E como foi sucesso demais a matéria do Chihuahua, eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais para quem quiser acompanhar a rotina, tirar dúvida. Pronto, nosso Instagram é Canil Carvalho Brasil, a nossa página também do Facebook é Canil Carvalho Brasil e a gente também está agora no TikTok como Canil Carvalho Brasil. Qualquer dúvida estamos à disposição. Mais uma vez, Romário, muito obrigada. Por nada. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, que já é um parceiro do nosso programa desde o começo, né, doutor? Sempre nos atendendo com tanto carinho. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. E olha, para quem não sabe, o doutor Daniel, ele é doutor em reprodução. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, que eu acho que é dúvida de muita gente, a gestação de uma cadela, não é verdade, doutor? Exatamente, é um assunto que eu adoro falar. Agora, falou em gestação, acho que é uma pergunta unânime. Acho que você já deve estar cansado de tanto responder. As pessoas perguntam, eu tenho uma cadela, tem problema se eu não quiser que ela cruze? Ela tem que cruzar? Como é que o senhor vê essa questão, doutor? Não, a cadela, fisiologicamente, ela não tem que cruzar. Isso é uma decisão do proprietário, tá? Tem que ser analisado direitinho. Se ele decidir colocar ela para cruzar, ele estabelecer uma data que nunca deve ser no primeiro cio, deve esperar uma maturidade dessa cadela para colocar de repente no segundo ou terceiro cio, fazendo os exames prévios para ver se ela tem condições de gestar. Entendi. Então, aí no caso, se eu não optar por não cruzar, o senhor aconselha a castração? Com certeza, se está claro para o proprietário, para o tutor, que a cadela não vai reproduzir, o ideal é que ela seja castrada. Doutor, agora uma dúvida. Nós mulheres, quando queremos engravidar, a gente vai no médico, começa a tomar vitamina, tem todo um preparo. Como é o preparo na cadela? O preparo na cadela começa com o exame clínico, tá? Um exame ginecológico para ver se ela tem todas as mamas viáveis. Tem cadelas que têm mamas supranumerárias, acima do normal, abaixo do normal. Tem cadela que tem estreitamento vaginal e não pode reproduzir. Então, tudo tem que ser avaliado para ver se ela tem condições. O ideal também é que se faça um exame de ultrassonografia para ver como é que estão os órgãos internos, para ver se ela tem condições de reproduzir. Na hora da cruz, é importante procurar, na procura também do parceiro, tem algum requisito, um pré-requisito para isso? Tem. O ideal é que tanto a cadela como o cão façam alguns exames de sangue prévios, como um hemograma, para ver se a cadela também ou o cão tem leishmaniose, ehrlichiose, que algumas doenças podem ser sexualmente transmissíveis. Então todo esse cuidado tem que ser, não é de qualquer jeito, não, né, doutor? Não é pegar a cadela e simplesmente botar para cruzar. Tem que ser passado um pente fino com esses exames prévios, que muitas vezes uma cadela que está aparentemente saudável está com a doença do carrapato, ela não manifesta, quando ela gestar, ela não vai conseguir levar a gestação adiante, ela vai abortar. Então é super importante, mesmo a cadela estando aparentemente saudável, ela tem que fazer esses exames pré-natais. E vale ressaltar que nunca no primeiro cio, né, doutor? Nunca no primeiro cio. O primeiro cio é sempre um equívoco, ela pode já estar com o corpo todo formado, mas cadelas que acasalam no primeiro cio normalmente têm partos distóxicos, são aqueles partos mais problemáticos, e nos partos seguintes elas nunca vêm a ter ninhadas normais. Entendi. Doutor, e na gestação? Eu preciso ter um cuidado especial com a minha cadela, uma atenção, tem que vitamina, como é que funciona? O mesmo cuidado que uma mulher deve ter durante a gestação, a cadela tem que ter também. Eu preciso de um ambiente tranquilo, com o mínimo de estresse possível. A maioria das cadelas que são cobertas ou inseminadas que gestam e ficam em ambientes estressantes, elas absorvem os filhotes ou abortam, porque eleva muito o nível de cortisol,
que é um hormônio do estresse e faz com que essa cadela venha a perder os filhotes. Tá? Eu preciso de uma alimentação adequada, na primeira fase da gestação, com antioxidantes para a melhor formação do embrião, durante a parte final da gestação, para que o filhote possa crescer normalmente e a cadela possa produzir leite. Então tem todo o acompanhamento. Isso quando o senhor fala da alimentação, o senhor fala da questão da ração ou são suplementos que a gente... Hoje em dia nós temos rações super prêmios que dispensam o uso de suplementos durante a gestação. Se você utilizar a melhor ração possível, não se faz tão necessário o uso de suplementos, a não ser em algum outro caso específico. Doutor, aí eu cuidei de toda a gestação da minha cadela, tá tudo pronto, e aí ela vai entrar em trabalho de parto. Eu preciso fazer alguma coisa ou eu tenho que deixar a natureza trabalhar? Uma vez a cadela gestante, em primeiro lugar, eu tenho que fazer exame ultrassonográfico para confirmar a gestação. Sim. Tá? Eu tenho que lembrar que algumas raças não vão conseguir parir só. Os braquicefálicos, aqueles cães de focinho curto e crânio largo, como o bulldog inglês, bulldog francês, pug, vão ter uma dificuldade maior. Então é condição sine qua non eu ter que fazer um ultrassom para acompanhar a gestação e eu tenho que lembrar do seguinte, o tempo mínimo de gestação de uma cadela são 57 dias. Se a cadela parir antes de 57 dias, é um aborto, o filhote não vai nascer viável. A partir de 57 dias, a cadela pode entrar em trabalho de parto normal. E como é que eu vou saber? Doutor, eu não tenho condição de repetir o ultrassom, a cadela baixou a temperatura, a cadela entrou em trabalho de parto à noite, como é que eu vou fazer? Toda cadela, para entrar em trabalho de parto, ocorre a queda da progesterona, que é o hormônio que mantém a gestação. Quando ocorre a queda da progesterona, ocorre a queda da temperatura. Então, ela está te avisando indiretamente que ela vai parir. A temperatura normal da cadela é 38 graus e meio. Para entrar em trabalho de parto, vai estar entre 37 e 37 graus e meio. Então, ocorre uma queda de temperatura pelo menos 2 dias antes do parto. Como é que eu sei isso, doutor? Ele interrompe em casa, como é que eu sei isso? É simples. Você não vai chegar e botar o termômetro na axila da cadela. Você vai colocar na ampola retal. Tá? O termômetro por 2 normal. minutinhos. O termômetro normal digital que você vai comprar em qualquer farmácia humana. Tá? Você afere a temperatura e você vai perceber uns 2 dias antes do parto que a temperatura vai começar a baixar. 38 graus e meio, 38 graus,2, 38 graus. E quando chegar em 37 graus e meio, eu vou ligar o alerta. A qualquer hora ela pode entrar em trabalho de parto. Entendi. Aí, doutor, mais uma curiosidade. Eu fico super curiosa porque é uma verdadeira aula que a gente recebe aqui. Tem as raças que eu sei que não vão, que o senhor já falou, eu sei que não vão conseguir fazer o parto só. Mas se eu tiver outra raça, em que momento eu posso me atentar? Não, ela não está conseguindo, eu vou ter que levar para o hospital. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma cadela pastor alemã, uma cadela poodle. Ela está se espremendo, está em trabalho de parto e ela não conseguiu parir. O que é que eu tenho que ficar atento? Na placenta existe uma secreção verde chamada uteroverdina. Se eu perceber essa secreção verde saindo pela vagina da cadela e o filhote não nascer, quer dizer que já tem filhote morto. Então eu tenho que estar atento à secreção verde escura e secreção sanguinolenta sem a presença de filhote. Eu tenho que correr para a cesárea. Mas o que é o mais correto? Se eu estou com a cadela em vias de parto, eu tenho que alertar o médico veterinário da minha confiança e falar que eu posso precisar de uma cesárea de madrugada, de manhã cedo, fora do horário normal. Então eu já tenho que ficar sempre alerta, independente da raça. Tenho que avisar sempre para o médico veterinário, independente da raça, porque o filhote pode atravessar e não conseguir nascer, mesmo para uma raça que normalmente não tem trabalho de parto. Doutor, olha, muitíssimo obrigado. O nosso papo estava tão bom que o Hélio já fez assim, já para encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero deixar aqui firmado um compromisso que na próxima matéria eu vou falar dos filhotes. Que a gente falou da gestação e a gente fala dos cuidados com os filhotes. E antes disso, eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Tá. Meu Instagram é @DanielCoutoShow e o telefone 98842-1014. Mais uma vez, doutor, muitíssimo obrigado. E agora é a vez dele, o repórter mais querido do Brasil. É com você, Fuinha.
Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Samoyeda. Seu nome deriva das tribos Samoyede, do norte da Rússia e Sibéria. Usados como cães pastoreiros e de trenó, dormiam nos abrigos com seus tutores e os aqueciam. Presta atenção, presta atenção. Sua expressão é conhecida como sorriso do Samoyeda. Elegante, carinhoso, inteligente, brincalhão e bom para crianças. Pode chegar a 60 centímetros de altura, viver entre 12 a 13 anos e pesar entre 20 a 30 quilos. Sua pelagem branca polar é densa, espessa e abundante. Requer cuidados. Não gosta de ficar sozinho e necessita de exercícios. E lembre, animais pintam um mundo melhor. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava incrível, né? É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí que eu vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Agora, se você tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo com ele e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Corre lá no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Aproveita e se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você pode posicionar a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima!